Glórias a Deus, aleluias. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos livrado do mal. Glórias a Deus por isso. Hoje, mais um culto de ensino, onde assim estaremos aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo de poder e de glória, somos gratos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua benignidade que tem sido derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Continue nos abençoando, nos fortalecendo, Senhor. Nesta noite pedimos ao Pai querido que o Senhor venha tomar a direção deste trabalho, venha falar aos nossos corações, nos alimentar com a Tua palavra, Senhor. E o Senhor venha receber todo louvor, toda adoração, que aqui serão entoadas ao Teu bendito nome, Senhor. Venha também salvar, curar, libertar, manifestar a Tua graça em nosso meio, ó Deus, porque sabemos, ó Pai querido, que operando o Senhor, ninguém pode impedir, Senhor. Toma a direção deste trabalho que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento e o irmão Jefferson está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Cantar aqui eu e o Júlio e fato da progressão. Glória a Deus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti, tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, aleluia. Nas provações, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, aleluia. Que pedes ele fará, Deus velará por ti, e o que precisas não negará, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, aleluia. Não temas, vem, Deus velará. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder e de glória. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti.
Deus cuida de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, aleluias. Cantar aqui números. Cantar o versículo. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como rocha verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluias. Meu Jesus Cristo, teu sangue me. Aleluias, glória a Deus. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluias. O divino do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, aleluias. Cantar capítulo 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu. Aleluias. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Deus maravilhoso, aleluias. Eu te louvo, Deus santo, eu te aleluias. louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluias. Ó Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao poder, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluia. Pedimos nós ao Santo Espírito, Mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele, Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluia. glória, glória ao Pai bendito. Glória
Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluias. Amém. Agradeço. Amém? Glórias a Deus por isso. Jesus é maravilhoso, Jesus ele é fiel, Jesus ele é verdadeiro. Amém? Igreja, vamos continuar dentro dos estudos passados e nós paramos assim hoje com o tema Escatologia Bíblica, parte 9. Amém? O texto para nós meditarmos se encontra em Apocalipse, capítulo de número 9, e estaremos assim fazendo aquela leitura costumeira desta igreja, do versículo 1 ao versículo 21. Apocalipse 9, do 1 ao 21. O título diz assim: A Quinta Trombeta. Versículo 1: O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi dada a chave do poço do abismo. E havia o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva na terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um aí, e eis que depois disso vem ainda 2 aí. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente do quarto ângulos no altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. E assim viu os cavaleiros nesta visão, os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, e fumaça, e enxofre.
Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu da sua boca. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos, de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Deus querido, Deus santo, Deus de poder e de glória, nós somos gratos, Senhor, por esta palavra maravilhosa e poderosa. Que a tua vontade esta noite venha ser feita, papai. Venha falar a tua igreja, ó Deus, que ela possa cantar o hino da vitória e que o teu glorioso nome seja exaltado para todos sempre. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento. Queridos, como eu disse, hoje nós iremos falar a respeito da escatologia bíblica na parte 9. Só para nós não esquecermos o que foi dito no ensino da terça-feira passada, iremos nos recordar. Falamos que as 7 trombetas serão tocadas, anunciando os juízos de Deus, que serão lançados na terra no período da segunda tribulação. Recordam, queridos? Quando nós estávamos falando a respeito das 7 trombetas, nós falamos a respeito de quantas trombetas? A igreja recorda? De 4. Ainda restam 3 trombetas, que nós iremos falar esta noite. Falamos que a primeira trombeta ela é tocada e fogo misturado com sangue é lançada na terra. Recorda, igreja? E queima-se a terça parte das árvores e toda a erva verde. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 8 e o versículo de número 7. Falamos que haverá grande fome na terra, onde muitos comerão seus amigos e filhos cozidos, assados ou até mesmo cru. Na verdade, por causa da fome que será derramada nessa terra, a falta de alimento, por causa de todos os juízos de Deus. Se encontra lá em Jeremias, capítulo 19 e o versículo 9. Falamos que a segunda trombeta é tocada e algo como um monte ardendo em fogo cai no mar, e a água do mar torna-se em sangue, matando a terça parte dos peixes e destruindo muitos navios, gerando isso mais fome. É isso? Nós falamos Isaías capítulo 19, versículo 5. E quando se tocar a terceira trombeta, a qual nós falamos, vai cair uma estrela que vai tornar as águas dos rios e das fontes amargas. Recorda, igreja? E para nós não esquecermos, o mundo inteiro nessa época irá clamar por água e não a achará, e muitos morrerão de sede e contaminados, porque alguns irão tomar das águas dos rios e das fontes, e elas estão apodrecidas por causa dessa estrela que caiu dentro. Na verdade, essas pessoas contaminadas irão morrer, irão sofrer as consequências das suas rebeldias. Isso na terceira trombeta, quando ela for tocada pelo anjo. A quarta trombeta é tocada e haverá trevas na terra na parte do dia e da noite.
que é pior do que a escuridão normal. Não é verdade, queridos? E com a escuridão, o mundo inteiro, a metade, uma terça parte, nós falamos do mundo inteiro, quer dizer, uma terça da parte do mundo, ficará totalmente nas trevas, que é o reino comandado pela besta. E quem é a besta? É o anticristo. Se encontra lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Hoje, continuando esse raciocínio, esse estudo, nós falaremos sobre as 3 últimas trombetas e a respeito dos 3 ais, relatado no final da 4ª trombeta. Amém, queridos? Isso aí são os juízos de Deus que serão lançados na terra no período da 2ª tribulação. Viu, queridos? Isso aí tudo vai acontecer no período da metade da 2ª tribulação, que terá uma duração de 7 anos a tribulação. Não é verdade? E 3 anos e meio de falsa paz. E depois 3 anos e meio de perseguição. Queridos, localize para mim, por gentileza, Apocalipse, capítulo de número 9, o versículo 2, 3 e 4, e fica aí na agulha, porque nós vamos precisar. A 5ª trombeta, ela é tocada, e surge o primeiro ai. Quando nós falamos em ai, é sinal que dói. Quando você alguém dá um beliscão, você fala ai, que doeu, não é verdade? Só que esse ai de Apocalipse, a dor dele é multiplicada 1000 vezes do que um simples beliscão, um tropeção. Está entendendo, queridos? O anjo, a Bíblia diz que o anjo abre o abismo e libera seres que têm poder de ferir os homens, os que não têm o selo de Deus e que adoram a besta durante os 5 meses. Tocou-se a 5ª trombeta. O anjo vai liberar seres demoníacos, e esses seres irão agir na face da terra, e eles irão ferir os homens. A Bíblia diz que o ferimento que os homens terão é comparado a uma ferroada de um escorpião. Eu nunca fui ferido pelo escorpião, graças a Deus por isso. Mas dizem que quando um escorpião ferrou alguém, a pessoa fica com o corpo queimando em dor. A pessoa sente, principalmente esse mais venenoso, do ferrão maior. A pessoa entra num estado de colapso. E a Bíblia diz que esses seres que serão liberados, eles vão ter esse poder de ferir os rebeldes que estiverem na grande tribulação, aqueles que negaram a Jesus ou negaram a Jesus, os judeus rebeldes que não reconheceram o Messias como Salvador. Eles irão sofrer essas consequências, que essas consequências são juízos de Deus lançados na terra, para que Deus venha corrigir os rebeldes, os incrédulos. Não é verdade, queridos? E a Bíblia diz que somente aqueles que não têm o selo de Deus e que estarão adorando a besta durante os 5 meses. Porque na terra nós falamos a respeito dos 144 mil homens judeus que estarão aqui proclamando o Evangelho. E nós explicamos para a igreja que esses 144 mil judeus terão a marca de Deus na testa. Esses não irão sofrer os juízos que serão lançados neste mundo, na terra. Eles estão isentos. Mas aqueles que não têm a marca na fronte, todos irão sofrer as consequências. E não haverá quem possa tratá-los. Alguns irão morrer
será uma catástrofe terrível para os rebeldes. A igreja não estará aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja estará na glória com o Senhor, porque ela optou em reconhecer o Filho de Deus, o Salvador, como seu Salvador, e foi privilegiada de ser arrancado dessa terra antes desses fatos ocorrerem. A igreja recorda, nós estudamos a respeito disso. A igreja irá para o tribunal de Cristo, o Bema, e depois para as bodas. Estará na glória com o Senhor. E a humanidade rebelde estará aqui sofrendo a ira de Deus, e não terá para onde fugir. Terão que sofrer as consequências. Esses seres demoníacos, eles vêm mesmo para ferir os homens. Eles não vão escolher cara, fisionomia. Eles vêm no intuito de fazer a justiça de Deus na terra. Apocalipse capítulo 9, versículos 2, 3 e 4, por gentileza, leia para nós, confirmando o que acabamos de falar. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Amém? Então a Bíblia diz, e abriu o poço do abismo. Falou em abismo, queridos, é desespero. Abismo, vem lá de baixo. A Bíblia diz que subiu uma fumaça do poço. Vai sair uma fumaça negra de dentro desse poço. E logo em seguida da fumaça, vai sair os gafanhotos. E a Bíblia diz que os gafanhotos, eles têm o poder que tem os escorpiões. Mas Deus, o Senhor Deus, restringiu eles de não tocarem nas ervas, nem na verdura, nem nas árvores, mas somente nos homens. Os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Esses vão ralar, esses vão sofrer, eles vão comer o pão que o diabo amassou, por causa das suas escolhas, porque não optaram em servir a Deus, acharam que isso era fanatismo, que isso é hipocrisia, que isso é mentira, e optaram por seguir os liberais da sua época. É por isso que eles estarão sofrendo todas essas amarguras na sua carne, e não haverá quem possa sarar as suas chagas, as suas dores. Imaginem, queridos, a Bíblia diz aqui que esses camaradas, eles irão adorar a besta durante 5 meses, querendo que a besta os cure, e não terá cura, é sofrimento. Vão acordar em prantos e vão dormir em prantos. Entendemos que os corpos dessas pessoas estarão inchados. Imagine que um ser desse ferrou a pessoa no rosto. No outro dia vai estar aquela bola no rosto, na perna, no braço. E não haverá medicamento, e não haverá cura, vamos sofrer. A gente, quando tem um dente com a carne, que ele começa a doer, que ele incha a nossa bochecha, dói e demora. Agora você imagine uma ferroada de um escorpião. Não é um escorpião, eles vão ter o poder de um escorpião. É pior, é um demônio com ferrão, para fazer com que o homem sofra.
amargamente a sua falta de sabedoria, de não ter escolhido a Deus. Isso aí vai ser a quinta trombeta. Ainda há mais 2 ais. Esse é o primeiro ai. É a primeira dor. A sexta trombeta é tocada. E surge o segundo ai. Alguém localiza para mim Apocalipse, capítulo 9, versículos 15, 16, 18 e 21. 15, 16, 18 E 21. Ok. Queridos, surge o segundo ai, quando é tocada a sexta trombeta. E a Bíblia diz que o anjo, ele recebe uma ordem para soltar os 4 anjos diabólicos. Veja bem, um anjo recebeu a ordem para soltar 4 anjos diabólicos. Tem gente que diz que vê anjo, né? E acha que todo anjo é anjo de Deus. Existe anjo do diabo, demônios. Aqueles que se tornaram rebeldes no céu e foram lançados de lá, 1/3 da parte. E nem todo anjo é anjo de Deus. Tem o anjo do demônio. E aí é onde as pessoas se enganam. E aí o anjo soltou os 4 anjos diabólicos. E quem são eles? São os líderes, ou se tornarão líderes de um exército de demônios com 200 milhões de cavaleiros malignos. Imagine, 4 anjos diabólicos, agora em poder de um exército de 200 milhões de cavaleiros malignos, para fazer com que o juízo de Deus na terra se cumpra. Esses cavaleiros demoníacos, eles vão matar 1/3 dos soldados ou dos ímpios por meio de fogo, fumaça e enxofre. Aí você imagina, eles vão ter esse poder. Uma pessoa morrer sufocada. Imagine uma pessoa ser colocada dentro de um quarto e ali começa a colocar fumaça por debaixo da porta, dentro daquele local. Até um determinado momento a pessoa consegue respirar. Depois ele começa a inalar aquela fumaça. O desespero é terrível. E não vai ter para onde aquela pessoa sair. Ela com a própria unha vai começar a arrancar peles do corpo, do peito, do rosto, do peito, em desespero. Esses soldados demoníacos, ele vai fazer isso com 1/3 parte dos ímpios que estarão aqui na terra, na grande tribulação. E a Bíblia diz que depois que esses forem mortos com a fumaça, eles vão pegar mais outro pano e vai queimá-los vivos. Vai começar a queimá-los em fogueiras. Imagine o terror dos gritos. O desespero não vai ser de um por um, não. Ele vai pegar um montante, que eles vão ter esse poder, e vai jogá-los dentro da fornalha, do fogo. E essas pessoas vão começar a derreter as suas peles, queimando. E isso para aterrorizar. Porque a ideia poderia ser matá-los, mas não é para matá-los totalmente, é para matá-los em sofrimento, para que os outros que estiverem vendo se arrependam. E alguns irão morrer no enxofre quente, fervendo. É um tacho cheio de enxofre e serão jogados dentro, vivos, para sofrerem até morrer. Imagine, queridos, como será esse dia de terror na terra. Gritos para todos os lados. Não terão como se esconder. Não terão lugar para se esconder. A maioria das residências estarão destruídas por causa da devastação que haverá na terra. Os pais não saberão onde seus
ninguém, um desespero total na terra. Todo mundo tentando escapar pela sua própria vida. Tudo isso está sendo feito por causa das rebeldias. Deus se cansou. E a ira de Deus vai ser lançada na terra. Hoje, a Bíblia diz que Deus é amor. Está operando como advogado. Mas naquele dia ele será juiz. E naquele dia não tem perdão. É justiça. Os demais ímpios não irão se arrepender. Os que virem isso acontecer, eles não irão se arrepender e continuarão adorando a demônios. É a Bíblia que diz. Irão continuar adorando a ídolos, pedindo para ajudá-los. E não haverá como serem ajudados. Haverá alguns ímpios que em meio à situação estarão roubando, saqueando. Veja bem que o coração deles é duro. Vendo os companheiros morrendo numa situação desesperadora dessa, e ele não está nem preocupado. Ele acha que a casa dele não vai cair, que nunca vai chegar nele. Eles irão continuar roubando, se prostituindo e matando uns aos outros. E alguns ainda estarão praticando feitiçarias. E a ira de Deus continua. Veja que o coração daqueles que ficarem aqui na terra era um coração maldoso. Não foi por acaso que eles ficaram na grande tribulação. É porque eles não amavam a Deus e não se preocupavam com o próximo, muito menos com si. Por isso que eles estão sofrendo ou irão sofrer essas consequências. Enquanto o dia se chama hoje, ainda há oportunidade de escapar disso. Ainda tem jeito. É só aqueles que estão desviados se reconciliar com Deus, e aqueles que não conhecem Jesus como Salvador, o aceitar como seu único exclusivo Salvador, para não passar por esse processo moedor que o Senhor irá instaurar na terra. E é sem dó, queridos, não haverá dó. Não fique pensando que o choro de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de uma idosa, vai comover o coração de Deus. Hoje comove, porque nós estamos debaixo da graça. Hoje Deus se compadece. Deus se compadece até daqueles que têm cuspido no sangue do Filho dele, que estão vivos, que morreu sem se arrepender, estão condenados. Hoje Deus é amor, ele se compadece. Quando ele vê um chorando, ele procura de alguma maneira acalentá-lo. De alguma maneira, Deus procura levar alguém que o possa ajudá-lo. Mas naquele dia, não vai adiantar chorar, não vai adiantar pedir misericórdia, vai ter que passar pelo processo. Naquele dia, o sofrimento será generalizado para todos os rebeldes. Veja o que diz Apocalipse capítulo 9, versículos 15, 16, 18 e 21, por gentileza. Foram sobre os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Amém? 21. Amém, 21. E não se arrependeram dos seus homicídios,
nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Viu? Então a Bíblia é bem objetiva e clara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Não somos mortais neste mundo, somos imortais. Não somos imortais neste mundo, somos mortais. Desculpe, né? Nós seremos imortais no porvir, naquele grande dia. Queridos, veja bem, veja como é a situação. A Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que os anjos, 4 anjos demoníacos serão soltos, no intuito de fazer justiça, no intuito de fazer com que a palavra de Deus venha se cumprir. Hoje tem muita gente que não dá credibilidade, não é verdade? Tem muita gente que ouve a palavra de Deus até através desse microfone que nós estamos aqui ministrando e fica debochando. Só que a palavra de Deus, ela se cumpre. Tem se cumprido e vai se cumprir. E todos terão de reconhecer. A Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante da presença dele. Amém? Dobrará, é o problema aqui, na língua. Glórias a Deus por isso. Então, queridos, prestem atenção, todos terão de se dobrar diante da presença do Senhor. Por quê? Porque Deus tem poder para fazer isso. Deus está nos dando livre-arbítrio de escolhermos aonde passar a nossa eternidade. Tem muitas pessoas que não querem ou acreditam, não sabendo o seu amanhã. Nesse mundo todos nós
que valorizam os dias de hoje. Não adianta dizer que isso aqui é um ponto da carochinha, porque nós vivemos no mundo, nós vivemos numa sociedade aonde, diante de fatos, não tem o que se esconder. Os homens são egoístas mesmo. Os homens se amam a si próprios. Imagine quando isso se cumprir, tá achando que vão comparecer a Deus com choros, com lágrimas? Não vão, não. A Bíblia diz que a palavra de Deus é fiel e ela vai se cumprir. Mas Deus é tão misericordioso que nos dias de hoje Ele está dando a oportunidade para aqueles que quiserem escapar da grande tribulação reconhecerem o Filho dele como Salvador. Nesse dia, queridos, quando a sexta trombeta for tocada, quando surgir o segundo ai, a terra vai gerar a morte. A terra vai chorar desespero, vai gerar desespero. Por isso, igreja, não pense em voltar para o mundo. Não pense em largar o teu Jesus. Porque os que largarem de Jesus, os que voltarem para o mundo e começarem a praticar tudo que o mundo determina, irão perder o passaporte da salvação. A Bíblia diz que se o homem passar 20 anos fazendo bem, e num dia ele fazer mal, e ele vir a falecer nesse dia que ele fez o mal, os 20 anos que ele praticou do bem não serão contados. Ele irá morrer, irá ser condenado pelo dia do mal que ele fez. Assim mesmo é o homem que passou 20 anos praticando só maldade. Se num dia ele se arrepender e ele vir a morrer, nesse dia que ele se arrependeu, ele será salvo. Deus dá o livre-arbítrio para todos. O que Deus quer é que o ser humano venha a reconhecer o sacrifício do Filho dele feito nessa terra por eles. É isso que Deus pede, para que o ser humano possa morar no céu. E assim mesmo ninguém quer? Ninguém não, vírgula, ponto, final. Ninguém não. A igreja reconhece a Jesus, reconhece o sacrifício de Jesus. É por isso que ela não irá se encontrar nesse dia que a sexta trombeta vai ser tocada neste mundo. Ela vai estar na glória, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós tentamos aqui analisar um pouco mais da palavra do Senhor. Queremos ali também falar a respeito do livro, ou do texto, do capítulo, melhor dizendo, de Apocalipse 11. Ali, queridos, fala-se a respeito das duas testemunhas. Nós falamos já a respeito dessas duas testemunhas. Mas nós, dentro da cronologia bíblica, vamos dar aqui uma pincelada para não esquecermos quem são essas duas testemunhas e qual o objetivo dessas duas testemunhas na grande tribulação. Procure por gentileza Apocalipse capítulo 11, versículo 13 e Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Queridos, o objetivo dessas testemunhas na grande tribulação é para pregar. E eles estarão aqui durante 3 anos e meio pregando, chamando ao povo para o arrependimento, jogando na cara dos pecadores, dos rebeldes, que eles estão em dívida com Deus. E esses rebeldes que ficaram aqui na terra nesse período não
matá-los. E eles serão mortos. Por quem? Pela besta. E quem é a besta? Que a Bíblia diz? O anticristo. Aquele que odeia Cristo. Aquele que não aceita cristão nenhum. Aquele que não gosta do povo do Senhor. Depois que o anticristo matar as duas testemunhas, a Bíblia diz que durante 3 dias e 3 noites eles estarão mortos. E depois, ou é 3 dias e meio, alguma coisa assim, Apocalipse 11. E depois, Deus irá ressuscitá-los. E haverá um choque na terra. Aqueles que estiverem vendo irão ficar chocados. Porque as duas testemunhas ressuscitou. E assim automaticamente Deus as convocará para ir para a glória. E aqueles rebeldes que estiverem aqui verão eles sendo levados aos céus para se encontrar com Deus. E o desespero irá acontecer no meio desse povo. Será? Irá passar na televisão, nos rádios, comentários, e ninguém saberá explicar. Mas a Bíblia diz assim: quando eles estiverem procurando uma justificativa, vai acontecer um grande terremoto na terra. Vai abalar toda a estrutura. Veja bem, o país já está destruído. O mundo já está destruído, uma terça parte. O caos é total. Aí, para completar, ainda vem um terremoto. Veja que a coisa é lastimada. A coisa não é brincadeira. Porque o que está acontecendo é o seguinte: uns estarão morrendo e outros estarão escapando, mas estarão mais adiante morrendo. Depois desse grande terremoto, a Bíblia diz que vai cair a 10ª parte da cidade, aonde a besta, o anticristo, se encontra. Ali vai acontecer esse fato. E a Bíblia diz que lá irão morrer 7.000 pessoas. 7.000 pessoas serão mortas nesse dia. E essas 7.000 pessoas já estão encaminhadas para o trono branco, para serem julgadas para condenação eterna, sofrimento eterno. Veja bem que nós estamos falando da grande tribulação. Nós ainda não estamos falando dos sinais, né? De todo o acontecimento, aonde as pessoas rebeldes que não reconheceram a Deus serão lançadas no fogo eterno. Nós estamos falando da grande tribulação. As pessoas já estarão sofrendo, já estarão entrando para o processo da condenação. Veja o que diz Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Leia para nós. 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Aqui é o poder, a autoridade que Deus está dando para as testemunhas. 1260 dias eles estarão pregando, profetizando. São 3 anos e meio pregando, e as pessoas não irão se arrepender, porque são incrédulos, têm um coração de pedra. Por isso eles têm que sofrer as consequências da ira de Deus. Deus não tem que avisar, Deus tem que mandar fogo mesmo. Por quê? Mataram o Filho de Deus. Mataram o Filho de Deus. Judiaram de Jesus e não querem reconhecê-lo como seu Salvador. E aí naquele dia vão pagar tudo que devem.
tudo que fizeram. Amém, queridos? Apocalipse 11:13, leia para nós. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Amém? E naquele dia vai ter um grande terremoto, e 7.000 pessoas morrerão. Haverá alguns que irão dar glória a Deus, que viram e irão crer, mas uma boa porcentagem vai continuar incrédulo como os dias de hoje, acreditando em ídolos, em demônios, em feitiçarias, em ideologistas. Estarão acreditando em tudo do seu bel prazer, menos em Deus, como nos dias de hoje. As testemunhas, queridos, nós falamos, elas poderão ser Elias, Moisés ou Enoque e vice-versa. São duas. E nós temos 3 heróis bíblicos que se encaixam dentro do perfil dessas testemunhas. Pode ser Elias e Moisés, pode ser Elias e Enoque, Moisés e Enoque, que estarão profetizando nesse dia aqui na terra. Amém? Glórias a Deus. Isso aí foi um período de um fato ocorrido antes do anjo tocar a 7ª trombeta. O terceiro ai. Só que esse terceiro ai é uma dor para aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor. Para aqueles que reconheceram ainda o amor de Deus, é glória a Deus. Localize para mim Apocalipse capítulo 11, versículo 15. A 7ª trombeta é tocada, surge assim o terceiro ai. O anjo anuncia o reino de Cristo. Isso na 7ª trombeta. Olha que coisa maravilhosa, hein? 6 trombetas foram abertas, foram tocadas, e a desgraça generalizada foi derramada na terra, na vida dos que ficaram aqui. Agora há uma pausa. A 7ª trombeta é tocada, o anjo toca, e o anjo anuncia o reino de Cristo. E o reino vai chegar com muito louvor e adoração. Vai abrir-se o santuário de Deus com louvor e adoração. A Bíblia diz que no céu haverá relâmpagos, vozes, trovões, haverá terremotos e grande saraivada. Isso está sendo anunciado a respeito do quê? Do milênio. Pensa bem. Aí já morreu uma pancada de gente. A desgraça está no mundo. Pessoas desesperadas. Mas no meio disso, alguns se arrependeram. No meio disso, alguns vão para a glória depois do sofrimento. A igreja não, a igreja está lá. Quando Jesus vir, a igreja vem junto. Quando a nova Jerusalém for mostrada para todos, a igreja vai estar lá. Amém? Veja o que diz aí Apocalipse 11, versículo 15, a respeito da 7ª trombeta. Leia para nós. 15. Isso. 11, 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Então aí, queridos, é o que a Bíblia diz, que o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, aleluias, que
e ele reinará para sempre. Queridos, mais adiante, aqui vai ser uma introdução, mas mais adiante nós iremos voltar dentro dessa sétima trombeta que representa a era milenar. E aí nós iremos falar como irá acontecer, como será o fato em si. A igreja já tem uma noção, nós falamos, a igreja é trombada, mas nós queremos adentrar para desmembrarmos um conhecimento mais profundo da era milenar, que será para nós, reinarmos com o Senhor. Por isso, queridos, é importante não entregar a coroa, não sair da presença do Senhor, por mais manjares que o mundo possa nos dar. O mundo para nós só tem um significado para pregarmos o Evangelho e para mais nada. Só serve para pregarmos o Evangelho. Vamos continuar trabalhando, estudando, ser um bom cidadão, pagando as nossas dívidas, os nossos impostos, procurando de toda maneira ter paz com todos, fazendo a diferença na terra, através do Evangelho do Senhor. Porque nós estamos aqui de passagem, nós iremos reinar com o Senhor, e mais adiante nós iremos falar a respeito disso. Amém? Amém. Seguindo a cronologia da Bíblia do Apocalipse, vamos entrar aqui em Apocalipse 12, que fala a respeito da mulher que entra no céu, e fala a respeito do filho da mulher e do dragão. Estão citados em Apocalipse 12. Quem é essa mulher? Localize para mim Apocalipse 12, versículo 1. Outro localize Apocalipse 12, versículo 5. E eu ficarei com Apocalipse 12, versículo 3. Quem é essa mulher? Quem é a mulher, o filho da mulher e o dragão citados em Apocalipse 12? A mulher, queridos, que fala em Apocalipse 12, ela representa Israel. Quem é Israel? É o povo judeu, da onde nasceu o Messias, o país escolhido por Deus para proclamar a salvação. Nem todos lá são messiânicos, a maioria não crê em Jesus, mas a Bíblia diz que por isso que a grande tribulação é enviada na terra, é exclusivamente para esses rebeldes. E aqueles que estiverem no mundo, nós falamos a respeito disso, irão sofrer as consequências da rebeldia de Israel. A mulher representa Israel, o povo judeu, do qual descende Cristo, do qual veio Jesus. Quando vocês lerem Apocalipse 12 e alguém perguntar, ei, dá uma explicação para mim a respeito daquela mulher, o que tem a ver aquela mulher na Bíblia, em Apocalipse, aí você vai falar, olha, aquela mulher, ela representa o povo judeu. Leia para nós Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aí está falando das 12 tribos de Israel. Viu, queridos? 12 estrelas sobre a sua cabeça, 12 tribos de Israel. Está falando diretamente do povo judeu, que é a menina dos olhos do Senhor. Estão em rebeldia, sim, mas a Bíblia diz que no final da consumação dos fatos, eles irão reconhecer Jesus, o mesmo que eles mataram na cruz do Calvário e que ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e irá voltar para julgar as nações e para salvar Israel. Esse mesmo eles irão reconhecer como seu Salvador. E nós iremos falar aqui
Isso vai acontecer na guerra do Armagedon. Queridos, quem é o varão que a Bíblia diz? Filho da mulher. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Leia para nós. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem será esse varão? Que a Bíblia diz que a mulher deu à luz, e que esse filho vai reger todas as nações com vara de ferro, e que esse filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Só pode ser um: Jesus. Esse varão representa Jesus, que vai reger esse mundo com vara de ferro, que foi arrebatado para Deus, para receber o seu trono. Apocalipse 12 fala a respeito do filho da mulher, o povo judeu, que nasceu com Cristo, é filho da mulher. Veja bem a analogia dentro disso. A mulher representa o povo judeu, o varão, filho da mulher, Jesus. O povo judeu, de lá saiu o Messias. Amém, queridos? E o dragão? Apocalipse 12, 3 fala do dragão. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Aí está falando de quem? Está falando do próprio Satanás. Está falando do diabo, o acusador, aquele que acusa o povo de Deus. Apocalipse 12, 3 está falando do Beelzebub, o sanguinolento, o carcará, o maldito, que está condenado, e ele sabe, mas a hora dele chega. Satanás perseguirá os judeus, mas estes serão poupados por Deus. Ele vai procurar de toda maneira perseguir os judeus, os filhos do Senhor. Só que Deus, na sua imensa misericórdia, vai poupá-los. Deus vai protegê-los. Apocalipse 12, 17. Veja o que diz. 12, 7. 7 ou 17? 17. Ok. Pode ler? Pode. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí, o dragão, vamos usar o termo, o verbo aberto. O diabo irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? O povo judeu. O diabo irou-se contra o povo judeu e foi fazer guerra à sua semente, aos filhos judeus. Os que guardam, quais são eles? Por isso que eu falei. E tem o judeu e tem o judeu messiânico. Ele vai perseguir principalmente os judeus messiânicos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O diabo está furioso nessa época, vai estar furioso, porque ele sabe que os dias dele estão contados. Ele sabe que o momento dele está chegando. E aí ele vai querer fazer com que o coração do nosso Deus doa. E qual a tendência dele? Matar os judeus, da onde veio Cristo. O povo que foi escolhido para trazer a mensagem até nós. Amém? Na segunda metade da grande tribulação, em meio aos juízos de Deus, Satanás é expulso das regiões celestiais e lançado para onde? Para a terra. Lembra que nós falamos que existe 3 céus? O primeiro, as nuvens. O segundo, o universo, o espaço. E o terceiro,
terceiro céu, aonde é a morada de Deus, né? Recordam-se disso? E aonde é que o diabo se encontra? Porque ele foi lançado do céu, do terceiro céu. Ele era um anjo de luz, Lúcifer, tomando de conta da regência. Se rebelou contra Deus, por causa do seu orgulho, quis usurpar o trono de Deus, e foi expulso do terceiro céu. E aonde é que ele colocou o trono dele? No primeiro céu, nas nuvens entre a terra e o espaço. Ele colocou o trono dele, e ele está operando ali. E dali ele viu os demônios dele que vêm na terra e perturbam os seres humanos, colocando-os a praticar as atrocidades que são vistas no dia a dia. Por isso que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, porque o diabo está operando com seus anjos aí. Só que o diabo, ele não sai do trono dele. Isso é espiritual, só vê quem tem a visão espiritual. A Bíblia diz que enquanto nós estamos aqui falando, testemunho de Jesus, há uma grande guerra. Anjos estão brigando, o demônio tentando entrar, e os anjos de Deus estão em embate com ele. Isso é espiritual. Por isso que tem hora que você vê automaticamente alguns vultos passando rápido, porque a velocidade dos anjos é enorme. Os nossos olhos não conseguem. A gente tem os olhos carnais, não conseguimos ver a espiritual. Para ver o lado espiritual, tem que ter uma comunhão muito íntima com Deus, tem que estar em jejum e orações. Entende isso? A Bíblia diz que Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Quando nós formos para o porvir, o nosso corpo, esse corpo carnal, vai ser transformado, e ele vai receber um corpo espiritual, um corpo imortal. Aí nós iremos contemplar o nosso Deus. Então o que está acontecendo agora aqui, que nós estamos falando, é justamente isso. O diabo, ele está no trono dele, comandando. Mas vai chegar na metade da segunda tribulação, quando Deus está lançando o juízo dele na terra, que vai haver uma guerra. E ele vai perder a guerra. Gabriel vai destruir o trono dele, e ele vai ser lançado na terra. Aí sim, todos que estiverem aqui irão vê-lo aos olhos nus. A Bíblia diz: ai da terra, a tribulação que está acontecendo na terra será ainda mais terrível com a presença de Satanás agora aqui na terra operando 100%. Que a igreja foi embora. O Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo, não é verdade? Foi embora, levou a igreja. Quem vai estar operando aqui? Só as hostes da maldade. E aí o diabo vem. E a coisa já dá um terror, ele toca mais terror. Vem que a situação na terra vai ficar um desespero total. Coisa séria. Coisa para crente não ficar. Porque imagine você passar 20 anos da sua vida pregando o Evangelho, saqueando o inferno, povoando o céu para Jesus, e na última hora tu fica. Passou 20 anos fazendo tudo certinho, e no último dia você faz a maldade e não vai para o arrebatamento. Fica. E o diabo vem para essa terra, que era o teu arqui-inimigo. Quando ele te vê, o que ele vai fazer? Tu vai virar espetáculo de terror na terra para ele. Ele vai te judiar, vai te torturar na frente de todo mundo. Por isso, crente que é crente, que comprou a briga, não pode olhar para trás não, tem que olhar para frente, para o autor e consumador, para não ficar, porque vai sofrer, e Deus não terá como interceder. Porque os juízos são lançados e as pessoas serão deixadas a seus bel prazer. Só viverá, só vencerá nessa época os fortes. Ai da terra, o diabo
não foi lançado para a terra. Leia para nós Apocalipse capítulo 12, versículo 9, e outro localize para nós Apocalipse 12, 12. Para nós confirmarmos o que nós estamos falando. Porque talvez alguns devem estar pensando, isso aí não tem como, isso é uma coisa aí. 12. E os 12, 9 é explicado. A Bíblia fala, leia. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? A palavra não é verdade? E foi precipitado, e foi lançado o grande dragão, uma antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Por enquanto ele não está na terra, não, o trono dele está em cima. Mas nesse dia ele vai ser lançado na terra. Ele vai colocar o trono dele na terra. E ai da terra, ai das pessoas que estiverem na terra. Ele vem para tocar o terror, porque as horas dele estão contadas. Veja bem, ele era um anjo de luz, estava na glória, estava com Deus. Por causa do seu orgulho, quis usurpar o trono de Deus, foi lançado de lá. Passando-se anos e anos, séculos e séculos, comandando do primeiro céu, dando ordens para os seus demônios praticarem as maldades, enganarem os seres humanos para que eles venham fazer o que eles estão fazendo. Aí agora, na grande tribulação, ele perde o trono dele de séculos e séculos de novo. É mandado para a terra. Ele vai chegar aqui feroz. Ele vai chegar aqui violento. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, lê para nós. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém? A palavra. Olha, a Bíblia diz lá no céu: por isso alegrai-vos, ó céus, e os que neles habitai. Todo mundo alegre no céu. Por quê? Aí a Bíblia diz assim: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ai daqueles que estiverem aqui naquele dia. O diabo vem com ira e poder, sabendo que ele tem poucos dias. Ele não é onisciente não, mas ele conhece a palavra de Deus, como nós os crentes conhecemos. E ele, a Bíblia diz que ele crê na palavra de Deus. Ele só não obedece a palavra de Deus. Ele não é burro não. E quando ele chegar, ele vai chegar tocando terror. Perdi o terceiro céu, a morada de Deus. Perdi o primeiro céu, o meu trono. Agora estou aqui na terra, perto dos mortais, porque o diabo tem a maior raiva da gente, sabia? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele tem a maior ira contra nós. A obra perfeita da mão do Criador. Ele tem um ódio. A ideia dele é destruir o ser humano, a raça humana. A única maneira que ele pode magoar o coração de Deus é quando ele mata um dos seres humanos. Leva a pessoa a se tornar ignorante e incrédula para negar a Deus. E aí a pessoa vem a falecer nessa situação. É levada à condenação. Isso magoa o coração de Deus. Porque Deus preparou tudo de bom para o ser humano. Basta tão somente que os seres humanos reconheçam o filho dele. E a maioria prefere ficar numa vida demandada de pouca vergonha, prostituição, incredulidade, adoração a ídolos, a demônios, tudo menos a Deus. Enganado pelo diabo. E aí o diabo pega, engana essas pessoas, mata elas. Aí Deus tem que condená-las. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é fiel sobre a sua palavra. Ele não faz acepção de pessoas. Existe um protocolo, o diabo sabe disso. E as pessoas não querem reconhecer Jesus como Senhor. O diabo sabe.
que ele está condenado. Então ele vai vir com muita ira, ele vai vir com muita fúria, porque o tempo dele é pouco. Por isso, igreja, nós não podemos olhar para trás. Por isso nós não podemos ser amigos do mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã não cabe a Deus, a nós cabe a Deus. Você está entendendo? Então o que acontece? É necessário que nós venhamos seguir esse percurso em Cristo, olharmos para o autor e consumador da nossa fé, fazer como Jacó, segurar na mão do anjo, não perder a vez. Os dias são findos, queridos. A camada de ozônio rachou, a temperatura está sufocante. Na mesma hora que você está com calor, está frio, estamos agora aqui dentro do maior calor, está chovendo, relampando. A natureza, ela está suspirando a volta de Jesus. Tudo isso que está acontecendo no mundo está relatado na Bíblia. São fatos. Só não crê quem não quer. Deus preparou tudo para nós escolhermos a verdade, escolhermos o bom caminho. Por isso que naquele dia não haverá perdão. O perdão é hoje, a escolha é hoje, a escolha enquanto há vida há esperança. Não podemos ser enganados pelos ideologistas desse mundo, pelos incrédulos. Não podemos deixar os nossos ouvidos a ouvir os cantos das sereias deste mundo. O mundo está manipulado pelo diabo. O que era certo é errado, e o que é errado é certo. Continue olhando para o teu Cristo, continue marchando para o Nova Jerusalém, você só tem a ganhar. Nós estamos falando da eternidade, é aonde nós iremos passar a nossa eternidade, que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos se nós iremos com Ele ou se nós iremos afastado dele, se nós iremos para o gozo eterno ou para o sofrimento eterno. A escolha, queridos, é individual. Temos que ter sabedoria, temos que escapar pela nossa vida, pela nossa alma. Queridos, haverá um grande sofrimento na terra. Esses ideologistas liberais que estão aí hoje, botando a maioria do povo para sair da presença de Deus, amanhã serão os primeiros que estarão com a boca aberta, chorando, clamando misericórdia, e não haverá mais oportunidade. Por isso, olhe para o autor e consumador da tua fé, creia na palavra de Deus, ela é genuína, ela é verdadeira, ela está se cumprindo, ela cumpriu, ela vai se cumprir. Avalie a Bíblia, veja o que está acontecendo no mundo, são fatos verídicos. Por mais que alguém apareça na mídia dizendo que isso é normal, que isso é mentira do capeta, é mentira do diabo. O diabo é mentiroso, ele quer enganar os seres humanos para que eles venham sofrer a mesma sanção de juízo que ele vai sofrer. A ideia dele é arrastar homens, mulheres, jovens para a condenação junto a ele. Ele não será destruído, nem o anticristo, nem a besta, nem o falso profeta. Eles não serão destruídos, eles vão para o sofrimento eterno. E ele sabe que as pessoas que seguirem a ele não serão destruídas, irão para o mesmo sofrimento. E ele quer fazer isso para que o coração de Deus venha doer. Mas oxalá, graças a Deus, que nós não iremos nem saber desse outro lado do sofrimento. E o nosso Deus é amor, mas também é juízo, é fogo consumidor.
Ele enviou o Filho dele a este mundo, há mais de 2000 anos atrás, para se sacrificar por esse povo, pela criação dele. Mas ele deu o livre-arbítrio. Vamos escolher o melhor. Não vamos nos vender por um prato de lentilhas, não. Dinheiro nenhum no mundo nos trará felicidade depois que morrermos. A Bíblia diz que o homem vem ao mundo nu, e o homem sai desse mundo nu. Ele não leva um centavo, nada do que ele tem ele leva. Tudo isso é perecível, nem o nome ele leva, porque a Bíblia diz que o nosso nome será trocado, não é esse. Não adianta, queridos, não vamos crer no que essas pessoas sem a direção de Deus andam falando por aí. Esses aí são cegos, carregando outros cegos para o abismo. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus. Somos sábios, sim, o nosso Cristo sabe, mas Deus sabe que dentro dos nossos corações convertidos só há lugar para Ele. Amém? Glórias a Deus. No próximo estudo, queridos, no próximo estudo, estou botando verbo em tudo. No próximo estudo, falaremos sobre as 7 taças da ira de Deus e do milênio. Ainda tem, falamos dos selos, falamos das trombetas, e agora vamos falar das taças da ira. E a besta aqui que subiu do mar e da terra. Isso, mas a besta que nós já falamos aqui dela. Quando nós falamos aqui a respeito de Satanás expulso das regiões celestiais, vamos tentar ver também. Quando a besta persegue os judeus, é aquele região do mar, aí tem um filho, aí é a Trindade. Ela vai gerar um filho. Eu lembro. Ela vai gerar um filho. Não vamos falando, mas nós também vamos dar mais uma pincelada disso no próximo estudo. Nós estaremos, se Deus permitir, não é verdade? O dia de amanhã cabe a Deus, não sabemos o que pode ser de nós. Amém? Então nós falaremos sobre as 7 taças da ira de Deus do milênio e como será a eternidade dos salvos em Cristo Jesus e como será a eternidade dos ímpios na consumação do céu. Já temos uma base, né? Mas nós vamos falar mais, porque quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos escapar pela nossa vida. Quando nós mais compreendemos a palavra de Deus, mais nós vamos se afastar das coisas do mundo. Quanto mais nós entendemos do Senhor, mais santidade nós vamos buscar para a nossa vida. Porque lá no céu só entra santo, lavado e redimido no sangue de Jesus. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Nós concluímos então que Deus é fiel na sua palavra. Ele é fiel, e além de Ele ser amor, Ele também é fogo consumidor. Portanto, igreja, vigia para não entrar nessa grande tribulação que está perto de acontecer. Cuidado, escapa pela tua vida. Vamos nos colocar em pé, fazemos uma oração para o término desse trabalho, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai de poder e de glória, estamos alegres e felizes, Senhor, com o Teu ensinamento esta noite para nós, Senhor. Ó Pai querido, queremos estar contigo na glória. Continue nos fortalecendo, nos ensinando a desviarmos, Senhor, destes caminhos da maldade, e que possamos, ó Deus querido, prosseguir no alvo para se encontrar com Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai, dá sabedoria para a tua igreja. Abençoa a vizinhança dessa igreja, Deus querido. Abençoa os amigos internautas. Salva os nossos familiares. Continue fazendo uma grande obra nas nossas vidas, Senhor. Coloque anjos guerreiros como de fogo ao redor desta igreja, Papai. Livra-nos do mal, da acusação de Satanás. Joga por terra toda a fúria dele que queira se manifestar nas nossas vidas, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.
Na frente.